Boa noite, gente. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Seja bem-vindo aqui ao nosso estudo bíblico ao vivo comigo, pastor Wendel Costa, onde nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre cura divina. Então vamos só verificar mais uma vez o som, se está tudo certinho. Meus amados, estamos falando sobre cura divina. Nós já vimos muita coisa, hoje é a 7ª aula desse assunto, ainda temos mais algumas pela frente. E não, claro, não estou dizendo aqui que eu vou ensinar tudo sobre cura, mas creio que você já tem uma boa base para desenvolver o seu conhecimento, desenvolver a sua fé sobre a cura que vem de Deus, né? Novamente lembrando que eu não estou aqui para ensinar a cura da medicina, não estou falando de alimentos naturais, nem massagens ou ervas ou coisa desse tipo. Estou falando da cura sobrenatural que vem de Deus, que é a cura que Jesus praticava, né? A cura do reino de Deus é algo maravilhoso. O poder de Deus vem sobre nós, né? E o poder de Deus habita dentro do nosso coração, e é por isso que nós podemos ter a cura, porque Jesus inclusive ele já pagou pela cura, né? É algo até que eu quero dizer antes de dar início a essa aula de hoje, é que não receber a cura, amados, é meio que, eu sei que muitos cristãos eles fazem isso por ignorância, mas não receber a cura divina é meio que você não conseguir, né, vamos dizer assim, não conseguir usufruir de algo que custou tão caro para Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não foi algo fácil para ele, mas já está pago, tá certo? A cura do Senhor, né? O caminho para a cura, né? A bênção de cura já foi dada, tudo já foi feito em Cristo e nós precisamos receber essa cura, nós precisamos tomar posse. Esse é o meu objetivo, né? Infelizmente, muitos cristãos, até mesmo líderes, pastores, pessoas que não entendem que é sim a vontade de Deus curar, não entendem que não depende mais de Deus, no sentido de que ele já fez o que ele podia, o que estava ao seu alcance, sem ferir a sua justiça, obviamente, ele fez o que podia para prover a cura para nós. Então eu creio que eu fui bem enfático ao longo dessas aulas, lancei o fundamento mostrando que biblicamente nós não podemos dizer que Deus não quer nos curar ou que é Deus que coloca doenças, e aí a gente nem adianta orar muito porque vamos ter que brigar com Deus, né, aquela coisa toda. Então eu creio que você já está bem fundamentado no sentido de entender que Deus não apenas ele quer curar, mas ele proveu os caminhos para a cura, certo? Deus enviou Jesus Cristo, seu próprio Filho, Jesus sendo justo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças e recebeu a punição do nosso pecado, que foi a razão das doenças terem entrado, né? Nós já vimos isso. O homem não foi criado para adoecer. E não somente isso, Deus foi mais além. Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Deus nos dá o seu próprio Espírito, que é o seu poder. E é exatamente pelo Espírito Santo que nós podemos receber a cura. É ele que executa, né, a cura do Senhor, a cura da palavra. Certo? Gente, hoje eu vou tratar um assunto que é bem interessante, é bem fundamental no que diz respeito à cura divina. Então eu quero ir desenvolvendo esse assunto e vamos começar com o livro de Mateus capítulo 6, versículos 7 a 8, que fala assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedirdes. Gente, isso é muito interessante, né? É muito importante. É interessante porque muitas pessoas questionam, elas acham que se Deus quiser curar, Deus vai curar, independentemente da sua vontade. Eu já tratei sobre isso, já falei sobre isso, sempre falo sobre isso. Essa doutrina, esse ensinamento da soberania de Deus, a soberania total de Deus,
que diz que tudo que acontece é porque Deus quer, essa é a doutrina, eu entendo ser talvez o maior engano que entrou na igreja em todos os tempos. Essa doutrina, ela é maligna, ela é mentirosa e ela joga para Deus a responsabilidade de todo o mal que acontece sobre a face da terra, em especial sobre os próprios filhos de Deus, né? Já vi pastor dizer que Deus colocou um câncer numa irmã para ensinar ela uma lição e que ela está crescendo muito, etc. Que conversa é essa? Deus não coloca câncer em seus filhos. Deus pode usar, sim, as tribulações, porque Deus transforma maldição em bênção. Deus trabalha na nossa vida em meio à tribulação, sim, mas não é Deus que manda a perseguição aos seus filhos, não é Deus que manda doença aos seus filhos. Nós já vimos que doenças estão vinculadas a demônios. Tem isso, os evangelhos, Jesus sempre curava e expulsava demônio. Nós vimos a operação de espíritos de enfermidade. Nós vimos em Atos 10:38 que Jesus curava e as pessoas que ele curava eram opressas por demônios, pelo Satanás. Então não é Deus que fica oprimindo as pessoas com doenças. Nós vimos os casos onde Deus realmente atingiu pessoas com doenças, mas nós vemos que isso é uma exceção e que aquilo ali foi uma desobediência, né? Ou no Novo Testamento, aquilo ali foi uma espécie de sinal, e muitas das vezes nós vimos o caso lá do mágico, o cara era filho do diabo, né? O próprio apóstolo falou isso, ele era filho do diabo, cheio de malícia e estava impedindo a evangelização, e aí pelo poder de Deus foi colocado um sinal, né? Uma cegueira nele, mas foi por algum tempo apenas. Então, gente, nós já fundamentamos isso, mas eu quero falar a você sobre a autoridade espiritual hoje. Por que é que Deus sabe o que nós precisamos, mas mesmo assim a gente precisa pedir? Né? Aqui em Mateus 6, Jesus diz que a gente não precisa usar de vãs repetições, como se Deus não soubesse o que a gente precisava. Deus sabe o que nós precisamos, mas por que nós precisamos pedir? Por que nós precisamos orar? Se Deus nos vê curados, não, se Deus nos vê doentes, por que Ele simplesmente não nos cura? Se Deus nos vê necessitados de alguma bênção, qualquer que seja, por que Ele simplesmente não manda, já que Ele já sabe o que nós precisamos? Né? Então eu quero responder essa pergunta e mostrar a você que mesmo Deus sabendo, é necessário você aplicar a sua fé, é necessário você ter uma atitude e é necessário você exercer, sim, a autoridade ou domínio espiritual sobre a doença. A grande questão que eu quero que você chegue, né, a grande conclusão que eu quero que você chegue no final desse curso aqui, é entender que se a enfermidade está perdurando, se há uma doença, se há uma enfermidade que perdura, não é culpa de Deus, é culpa nossa, nós precisamos ter a atitude correta para tomar posse da nossa saúde, né? Desculpe aí. Muito bem, então por que é que Jesus disse que Deus sabe já o que a gente precisa, mas ainda assim nós precisamos orar, né? Aqui depois, logo desses versículos que eu falei, vem a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Jesus diz, olha, não use de vãs repetições, porque o vosso Pai sabe o que você precisa. Aí ele vem e ensina, vós orareis assim. Então, Jesus está dizendo, Deus sabe, mas você precisa orar. E eu quero responder essa pergunta. Vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, bem conhecido, eu sempre gosto de usar, né, esse texto que mostra por que Deus nos criou. Vou ler aqui, Gênesis 1, 26, e diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem para dominar. Domingo agora, né, anteontem, nós tivemos o seminário, o congresso de senhoras, lá na nossa igreja, a igreja que eu frequento, que é a Nova Unção, aqui na cidade de Parnamirim, e uma das coisas que o pastor Ricardo falou foi exatamente, ele usou isso aqui para mostrar a necessidade de nós dominarmos sobre os nossos sentimentos. Mas esse domínio ele é muito amplo, né, Deus deu ao homem algo que ele não deu a Satanás, a Lúcifer, né? Por isso que Lúcifer ficou com inveja do homem.
Deus deu um mundo inteiro para o homem e disse: agora é você que domina. Né? Até para começar, os animais, o nome deles foi dado pelo homem. Né? Mesmo hoje, após o pecado, o homem continua a dominar. Né? O homem que constrói, tá aqui, ele constrói casas. Né? A cor da minha casa não foi Deus que falou, foi eu que quis mesmo. A gente escolheu a cor da nossa casa, os móveis, claro, dentro da nossa condição, né? Enfim, o homem ainda tem o domínio, o homem ele faz como ele quer, né? Deus, claro, criou o homem para estar ligado a ele, e o homem estando ligado a Deus, comeria da árvore da vida, né? Nós falamos sobre isso, acho que foi a primeira aula. E enfim, o homem era para ser abençoado, era para ser um homem próspero, sarado, com saúde, etc. Mas aí entrou o pecado, Satanás começou a exercer a sua influência e passou a enganar o homem e trazer toda sorte de mazela. Né? Mas por que o homem precisa exercer? Por que o homem precisa ser claro no que ele quer? Por que o homem precisa ser específico? Por que o homem precisa orar para que Deus possa intervir? Porque ao homem Deus entregou o domínio. E Deus não volta atrás. Observe, queridos, que para salvar o homem, Deus teve de se transformar em um homem. Deus não poderia simplesmente fazer assim uma mágica e tudo aconteceu. Os pecados são perdoados, beleza, venha para cá. Não, Deus se fez homem. Jesus ele foi a palavra que se fez carne. Toda a vida de Cristo foi profetizada, está escrito como ele nasceria, onde nasceria, como morreria, os detalhes da sua ressurreição. Toda a vida de Cristo foi profetizada através de homens, exatamente porque a palavra de Deus precisava se tornar carne, precisava se tornar um homem para poder Jesus vir e vencer a Satanás, certo? E eu quero só trazer um entendimento maior sobre isso. Não foi Deus que venceu a Satanás, foi Jesus Cristo que venceu a Satanás. Deus nunca é derrotado, Deus não precisa vencer ninguém porque Ele é o dono de tudo, tudo pertence a Ele. Mas Deus se faz homem, se torna homem, quando a Bíblia diz que Ele se fez carne, lá no Evangelho de João, capítulo 1, quer dizer, Ele se fez homem, se fez um ser humano para poder vencer Satanás. Jesus, homem, venceu a Satanás e recebeu de volta o poder, a autoridade sobre a terra. Mas Deus foi além. Deus não deu apenas a Jesus a autoridade só sobre a terra. Deus deu a Jesus a autoridade sobre os céus e a terra. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Amados, então, eu quero mostrar a você como o próprio Jesus, ele precisava que as pessoas fossem, verbalizassem. Jesus não podia chegar assim e fazer algo sem que o homem quisesse. Será que Deus ele é inferior ao homem? Será que Deus, aquela doutrina que Deus é que só faz se o homem permitir? Não é isso. Mas como Deus deu ao homem o domínio, o homem precisa crer de forma específica, explícita, e querer que Deus opere, crer para que Deus opere, certo? Para que Deus possa realmente encontrar lugar ali e operar. Então, as bênçãos de Deus, elas precisam ser cridas, elas precisam ser... o homem, não é que o homem vai permitir, porque todo mundo quer cura, claro. Quem não quer ser curado, óbvio. Mas o homem precisa crer, precisa ter fé, precisa verbalizar, confessar isso para que Deus possa agir de forma que Deus não vai passar por cima da sua própria palavra. Vamos ver alguns exemplos aqui. João capítulo 5, aquele caso do homem lá do tanque de Betesda, que eu já falei sobre isso, mas nós vamos ver hoje um outro aspecto disso aí. Vamos ver João 5, Vamos ver do 5 ao 6. João 5, versículos 5 e 6. E estava ali um homem que havia
38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são, né, saudável? Gente, eu já vi, né, tem aquele pastor, né, acho que é o Cláudio Duarte, eu não sei se foi ele que falou que Jesus estava usando de humor aqui, né? Porque realmente se você não entende isso que eu ensinei, você vai achar que Jesus está sendo cômico. Você já imaginou um homem 38 anos, doente, e eu chego para esse homem e vou perguntar: você quer ficar curado? É óbvio que ele queria ficar curado, né? Será que Jesus está sendo tolo ao fazer uma pergunta dessa? Se fosse qualquer outra pessoa, se eu chegasse e perguntasse a uma pessoa que está doente há 38 anos, sofrendo, e eu chegasse: você quer ficar curado? Se fosse aquele seu Lunga, né, ele ia dizer: não, quero ficar doente até a morte, né? Mas Jesus, ele não é tolo. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque nós recebemos o domínio, né, sobre a face da terra. Essa coisa de Adão colocar nome nos animais parece uma coisa de livro infantil. Muita gente usa, né, as crianças gostam dessas coisas. Gente, mas isso tem uma verdade profunda por trás disso aí. Ao ser humano foi dado a autoridade para nomear as coisas. Né? O nome, ele representa a própria coisa. Então é necessário nós exercermos a autoridade espiritual nomeando as coisas. Adão recebeu essa autoridade de dar nome aos animais e a tudo, né? Pra quase tudo, eu acho, porque Adão recebeu autoridade. Então, nomear as coisas significa ter autoridade. É necessário, e aí eu quero trazer esse entendimento, é necessário você ser claro e específico e canalizar a sua fé para a cura. E não somente para a cura, isso vale para outras coisas. Mas como nós estamos falando sobre cura, né? Então, se você tem uma dor de cabeça, você precisa ser claro, você precisa ser específico, você precisa usar a imposição de mãos e repreender a dor de cabeça. Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, já aconteceu comigo, de vir e pedir oração, e eu peço: o que é que você está querendo? Você está crendo para quê? O que é que você quer que a gente ore? E a pessoa: não, nada em específico, nada em particular. Bem, se você não está crendo para nada em particular, é isso que você vai receber. Nada em particular. Você precisa nomear. Veja, Jesus não estava agindo de forma cômica aqui, como uma pessoa tola. Porque, né, cara, 38 anos, você quer ser curado? É claro, mas Jesus precisava que ele verbalizasse isso. Né? Aí o que é que esse homem diz? Esse homem, queridos, eu quero dizer a você que esse homem, ele tinha fé. O que é que acontecia nesse tanque aqui? Vinha um anjo e balançava as águas e o primeiro que entrava era curado. Aquele homem estava há 38 anos, não sei se ele estava esse tempo todo no tanque, né? Mas com certeza ele estava lá há muito tempo. Ele viu pessoas serem curadas. Esse homem tinha fé. Acontece que ele não tinha forças para que quando a água balançava, ou quando a água era agitada, ele corria. Ele não tinha forças para isso, mas ele tinha fé. Ele estava lá porque ele acreditava que receberia a cura. Mas Jesus chega para ele e apenas pede: você quer ficar curado? Aí ele explica que ele quer sim, né? Vou parafrasear aqui. Ele diz: eu quero, mas eu não consigo chegar na água, sempre vai um antes de mim. Mas aquele homem queria, e aí Jesus vai e libera a palavra de cura para ele. Porque ele tinha fé e ele verbalizou, ele foi específico naquilo que ele estava querendo da parte de Deus. Vamos ver um outro caso em Lucas 18. Lucas 18. Vem aqui Lucas. Os versículos 35 a 41. Diz assim. Lucas 18, 35 ao 41. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo.
e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Mais uma vez, aqui mais uma ocorrência, onde Jesus vem e pergunta algo que é óbvio, As pessoas informaram a Jesus que ele era cego, e ele estava lá clamando. Esse cego tinha fé, é o mesmo caso do cara do tanque de Betesda. Ele clamou a Jesus, quando ele soube que era Jesus, ele devia já ter ouvido falar dos milagres, ele acreditou, ele começou a gritar, e o povo mandando ele se calar, e ele gritou mais alto ainda. Ele tinha fé, mas ele não estava sendo específico. Ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Beleza, Jesus tem misericórdia das pessoas, Deus tem misericórdia, porque Deus é misericordioso. Por isso é que quando trouxeram ele a Jesus, Jesus disse: O que é que você quer que eu faça? E aí ele foi e verbalizou, ele foi específico, ele disse: que eu veja, Senhor, que eu veja. Aí Jesus vai, olha só aqui, no versículo 42, o que é que Jesus diz? E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Observe, amados, como é importante você ser claro, específico, e você canalizar a sua fé. Eu quero falar um pouco sobre fé e autoridade espiritual. É importante você canalizar a sua fé, apontando, direcionando a sua fé para a doença que você quer receber cura. Deus não vai lhe curar, Ele até deseja lhe curar ao acaso, por coincidência. Você precisa exercer fé, você precisa ser firme, você precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, certo? A palavra de Deus fala sobre fé, lá em Romanos, no capítulo 10, os versículos 9 e 10, vamos ver aqui, Romanos 10, versículos 9 e 10, diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aliás, eu li só o 10. Vamos ler, vou ler novamente, vou ler o 9 e o 10, porque fala basicamente em um confirma o outro. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a própria salvação, a vida eterna, ela precisa ser crida. A pessoa ouve a palavra, ela crê com o seu coração e ela declara, ela confessa isso com a sua boca. Aquelas pessoas, eles acreditaram no Senhor, eles acreditaram que Jesus poderia curá-los, mas eles precisavam confessar isso. Por quê? Porque o homem recebeu o domínio sobre a terra, e esse domínio, ou seja, essa autoridade, ela é exercida mediante palavras, e eu vou mostrar isso a você. Ok? Então vamos agora entender como é que se exerce a autoridade, domínio sobre alguma coisa, certo? Vamos falar sobre, puxar mais para o lado da autoridade. Muito bem, vamos ver aí um exemplo para a autoridade. Vamos ver no exército, esse pessoal militar que tem muito essa coisa da autoridade, de exercer autoridade, você tem toda uma hierarquia, soldado, cabo, sargento, capitão, tenente, acho que tenente depois é capitão, major e general, coronel, general, eu não entendo muito bem, certo? Que eu sei que tem diferenças aí entre os diversos poderes militares, a polícia é diferente um pouco, mas, enfim, eles entendem bem essa questão de exercer autoridade, porque vivem, o militar, ele vive debaixo de um regime de autoridade, se ele está no meio ali da hierarquia, ele tem pessoas que ele comanda e também é comandado, recebe ordens de outros superiores.
Então, como é que sei lá, vamos supor que um tenente, como é que ele vai exercer autoridade sobre os seus comandados, né? Como é que ele exerce isso? Como é que ele leva os seus soldados a executarem determinadas tarefas? Ele aplica ordens, né? Há uma discussão, talvez, recebe instruções dos seus superiores, ele chega lá para o batalhão e ele dá ordens. Vocês vão fazer isso dessa forma, né? Vão para tal lugar, na missão tal, e eu quero esse aqui, eu quero esse aqui acolá, né, gente? Então, é assim que se exerce a autoridade, mediante palavras, mediante ordens. E nós vamos ver um homem que entendia bem isso aí. Vamos lá para Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver... Deixa eu ver aqui de onde eu anotei. Mateus 8, a partir do versículo 8. Aqui, queridos, Jesus está falando com o centurião. O centurião era um comandante do exército romano, que ele comandava uma centúria que girava em torno de 100 soldados. Era o caso da centúria, certo? Então, o centurião, como ele era um homem militar, ele entendia bem da questão da autoridade, né? Como exercer a autoridade. Diz assim em Mateus 8, no versículo 8, diz: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Certo? Então aqui, queridos, Jesus encontrou um homem militar que entendia o que era a autoridade. É por isso que aquele centurião, ele acreditou que bastaria Jesus dizer uma palavra, porque ele sabia que Jesus tinha autoridade, e aí Jesus dá uma palavra e só confirma a fé dele, né? Do jeito que você acreditou, que assim seja. E quando o centurião voltou lá para sua casa, o servo dele realmente estava já bem, estava melhor. Então veja só, como é que você exerce a autoridade? É através de ordens, certo? Quem é militar entende isso muito bem. Veja só, no versículo 10, eu queria ler aqui, ele diz, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então você precisa ter fé nas suas palavras, na ordem, no domínio que Deus te deu. Certo? Eu vou mostrar a você aqui em Lucas, capítulo 9, nós vamos ver aqui, queridos, que Jesus, ele deu para nós, Deus através de Jesus Cristo, ele nos deu autoridade sobre demônios e doenças, né? Lucas 9, versículo 1, diz assim, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Eu vi em outra versão aqui, que eu verifiquei, na versão Almeida atualizada, eu acho, diz assim, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios. Então, poder e autoridade. A palavra poder aqui é a palavra grega dynamis, que quer dizer capacidade. Capacidade mesmo de fazer alguma coisa, porque você tem a força necessária para fazer. E a palavra autoridade é a palavra grega exousia. Exousia, ela quer dizer poder delegado, poder de autoridade. É aquele caso que eu já citei, acho que alguma vez ou outra, né? Um agente de trânsito, ele não tem poder físico, ele não tem capacidade física de parar os carros, mas ele tem autoridade delegada pelo Estado, né, para mandar parar, e os carros vão obedecer pela autoridade. Mas Jesus diz aqui que ele nos deu poder. Ele deu aqui aos 12, mas lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus ressuscitou, ele transfere essa autoridade para todo aquele que crê no Evangelho, ou seja, para a igreja.
A igreja, como corpo de Cristo, recebeu o Espírito Santo, ou seja, recebe a capacidade para expulsar os demônios e para curar as enfermidades. Nós recebemos este poder que é o Espírito Santo. Nós não ordenamos a Deus, mas Deus nos deu o seu próprio Espírito, nós como corpo de Cristo, assim como Jesus tinha o Espírito Santo e ele expulsava demônio pelo Espírito Santo, ele curava pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitava em Jesus é o Espírito que veio para estar com a igreja. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Se é o corpo, ele tem a mesma autoridade de Cristo. Imagine que, sei lá, vamos imaginar aqui uma figura onde, imagine que eu seja um chefe num departamento e eu preciso passar uma ordem e escrevo essa ordem, aí escrevi a ordem aqui no papel e disse, se cumpra essa ordem tal aqui. Aí a pessoa diz, não, a autoridade não é do seu corpo, é da sua cabeça. A cabeça tem que escrever. Já pensou você, para poder passar a ordem para o seu subalterno, você tem que escrever com os dentes, Eu fiquei imaginando isso. Você escreve com os dentes, porque senão ele não vai responder a você, não vai lhe atender, porque não foi a cabeça que escreveu, foi o seu corpo, Isso não tem sentido, A cabeça e o corpo formam uma unidade. A autoridade da cabeça é a autoridade do corpo, desde que, obviamente, falando na igreja, o corpo de Cristo esteja obedecendo a Cristo, em obediência a Cristo. E nós, quando nós repreendemos um demônio ou quando nós curamos os enfermos, nós estamos obedecendo sim a Cristo. Foi um mandamento que ele deu, é um sinal, é um mandamento. Ele mandou os 70, nós vimos isso, onde eles chegavam, as cidades que eles chegavam, era para curar os enfermos, e aquilo era um sinal de que Deus estava fazendo ali paz com os homens. Essa palavra da reconciliação, essa mesma palavra que Jesus entregou nas mãos dos apóstolos, dos 70, é a palavra que nós, como igreja, temos que anunciar. Então, nós precisamos também, além de receber cura nos nossos próprios corpos, nós precisamos orar pelos enfermos, usando a imposição de mãos ou pela ordem mesmo, para que a cura aconteça. Não é algo que dependa de Deus. Senhor, se o Senhor quiser, talvez, num dia bom, o Senhor cura. Não. É um mandamento. Nós precisamos exercer fé e nós precisamos ser específicos e nós precisamos dar ordens, porque é assim que se exerce a autoridade espiritual, é na base da ordem. Vamos ver aqui em Marcos, capítulo 11, lá no verso, eu vou ler aqui, vou ler o verso 23 e 24, mas eu queria só dar o contexto, eu acho que muita gente conhece. Aqui é aquele caso da figueira, que Jesus amaldiçoou. Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. A figueira começou, ela morreu na raiz, mas só foi se manifestar completamente aquilo ali no dia seguinte. E aí os discípulos passando, viram a figueira seca e chamaram a atenção de Jesus. Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou-se. E aí Jesus usa aquilo ali e já ministra e passa a bola para os discípulos. Jesus diz assim, a partir do versículo 22, Marcos 11, 22. Jesus diz, respondeu-lhes Jesus, tende fé em Deus, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Então, Jesus primeiro ele mostra que é necessário exercer a autoridade. Ele diz, se você disser um monte, você tem que dizer e crer com o coração que aquilo que você disse vai acontecer. Jesus está ensinando a nós, ensinou os discípulos, ensina a nós a exercer a autoridade, domínio sobre a criação. Se você observar, uma vez um pastor disse, que eu fiquei, depois eu fui verificar e era verdade, que Jesus, ele nunca, em nenhum momento que ele foi curar uma pessoa, ele nunca
foi fazer uma oração e pedir ao Pai que, se fosse a vontade do Pai, curasse aquela doença. Né? Pai, se for a tua vontade, né, cura. Não. Jesus, ele dava ordens. Ele impunha as mãos, teve casos dele impor as mãos. Eu quero falar ainda sobre a imposição de mãos. É muito importante, irmãos. Imposição de mãos. Muitos cristãos desconhecem a doutrina por trás da imposição de mãos, mas de acordo com Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, a imposição de mãos, ela é uma doutrina básica, nós precisamos entender. Mas, enfim, Jesus dava ordens, né, aos espíritos, ele dava ordens às enfermidades. Né, eu lembro aqui, eu não sei qual é a referência, mas lá em Lucas, se eu não me engano, tem essa mesma passagem em Mateus capítulo 8, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Está em Mateus capítulo 8. Mas na versão de Lucas, diz que Jesus repreendeu a febre. Né? Aqui, Jesus falou com uma árvore. Jesus também disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta moreira, né, que é uma árvore, desarraiga-te daqui e se planta no mar, e ela vos obedeceria. Então Jesus, ele dava ordens às coisas. Jesus deu ordens a árvores. Jesus deu ordem ao vento, mandou ele se aquietar, né, ao mar que se calasse. Jesus dava ordem aos demônios, os demônios obedeciam. E Jesus repreendia enfermidades, né, e ele declarava a palavra, o caso do centurião. Lá em Mateus 8, nós já vimos, né, quando Jesus chegou para o leproso, lá, logo a primeira cura de Mateus 8, o leproso chegou e disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus disse, quero ser limpo. Observe, queridos, é assim que se exerce a autoridade espiritual. É assim que nós devemos orar pelas enfermidades, dando ordem. Se você ora para que Deus cure, né, enquanto que Deus, na verdade, já colocou dentro de nós o poder e a autoridade. Então, muitas vezes já vi pessoas orando para que Deus cure e não aconteceu. Não porque Deus não queira, mas porque Deus entregou a nós o poder, que é o Espírito Santo, e a autoridade. Então, nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo e nós recebemos a incumbência de administrar as coisas do reino de Deus, administrar a cura. Né? Se nós vermos, né, e eu vou concluir por causa do tempo, se nós vermos lá quando Jesus mandou os discípulos, a gente viu isso, já ele disse, vai, entra lá e cura os enfermos. Então, nós precisamos entender o poder e a autoridade que nos foi dado como corpo de Cristo, né, pelo Espírito Santo, para administrar, em nome de Jesus, do cabeça, administrar a cura e a libertação para as pessoas. Amém, amados? Então, vamos fazer o que Jesus mandou. Vamos curar os enfermos, vamos andar em fé e exercer a autoridade espiritual em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe, espero que tenha ficado claro, né, essa aula, esse entendimento, e nós vamos, próxima semana, creio que vamos tratar já sobre a imposição de mãos, ok? Então, amados, Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo seja com vocês.